Olha, a Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, o CREA, tem avançado nas análises de casos de acidentes que ocorreram recentemente no Maranhão. O trabalho é de apuração de causas e responsáveis que podem perder até o registro profissional em várias situações. Quem vai explicar um pouco mais sobre esse trabalho é o presidente da Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes do CREA, Rogério Moreira Lima. Bom dia, doutor Rogério. Bom dia. Doutor Rogério, como é que é esse trabalho, então, da comissão? A Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes, como o próprio nome diz, se atém à análise e prevenção de acidentes no âmbito da engenharia, né? E justamente isso, como você colocou, existem duas situações que nós podemos verificar. Uma é a questão da ação de leigos, né, que nós combatemos, e outra quando existe participação de profissionais ou empresas de engenharia, né? Aí, nesse caso, nós temos que apurar se existe, conforme determina a Resolução 1090 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, se nós temos indícios de erro técnico grave por negligência, imprudência ou imperícia. E é um dos casos tipificados por má conduta profissional que pode levar ao cancelamento do registro do profissional. Então, o CREA, ele fiscaliza o exercício da profissão, seria isso? Exatamente, as pessoas às vezes confundem. Nós não fiscalizamos somente a ação de leigo, nós fiscalizamos, nós verificamos, controlamos e fiscalizamos o exercício profissional. Então, as pessoas que estão exercendo irregularmente a profissão, elas são retiradas do mercado. Exatamente, as pessoas que estão exercendo de maneira ilegal a profissão, seja por não ser engenheiro, nós também temos casos do engenheiro, né, que por atividades estranhas a seu registro, né, que a gente chama de exorbitância. É um caso específico de exercício ilegal que também leva o profissional a responder no comitê de ética, né? E como é que é feita essa denúncia no CREA? Tem o site do próprio CREA que você entra, lá você tem onde faz as denúncias, e essas denúncias que envolvem, né, qualquer atividade relativa ao exercício legal da engenharia ou qualquer infração à legislação profissional é registrado lá e é apurado por nossa autarquia federal. A gente tem na verdade, uma dúvida enviada por um telespectador. Ele diz que o fiscal passou na obra, deixou um relatório de fiscalização e ele pergunta o que ele deve fazer. Exatamente. O CREA, justamente até para combater a indústria das multas, ele trabalha em cima de relatórios de fiscalização primeiro. Ele vai, analisa, encaminha um relatório de fiscalização, você observa que ainda não existe o auto de infração, que é justamente para a pessoa se defender, né? Lá está dizendo os documentos que ele tem que apresentar, né? Que é justamente a anotação de responsabilidade técnica, onde indica o engenheiro responsável, né, quais atividades estão sendo desenvolvidas naquela obra ou serviço de engenharia. E nesse relatório já é estipulado o prazo para que ele apresente essa documentação? Sim, ele tem um prazo para poder fazer a resposta a isso, né, se defender. Como tudo que ocorre no nosso país, né, todos têm direito à ampla defesa, né, a se defender, ao contraditório e tudo. Então, mesmo quando tem um auto de infração, ele tem direito à defesa, né, porque o auto de infração ele vai para a Câmara especializada na modalidade ou grupo profissional. Nos últimos anos, profissionais foram punidos e também foram encontradas as pessoas que estavam exercendo ilegalmente a profissão? Isso aqui eu chamo a atenção, né, para a sociedade maranhense, sociedade ludovicense, sobre a importância, né, de você ter um profissional devidamente habilitado, né, com as devidas atribuições. Nós temos tido um problema muito grande aqui no Maranhão com o exercício ilegal da engenharia, né? Então, muita ação de leigo desenvolvendo atividades. Eu gosto de lembrar que a engenharia ela tem alto potencial lesivo à coletividade quando desenvolvida por leigos ou maus profissionais. Nós temos exemplos de 4 grandes acidentes que ocorreram no Brasil, né, que foi Brumadinho, Mariana, Boate Kiss e CT do Flamengo, que foram 525 mortes. Então isso denota que, diferente de algumas profissões, como da área de saúde, onde o potencial lesivo é individualizado, o nosso potencial lesivo tem um impacto muito grande, porque ele é coletivo. Quais são as atividades, então, que necessitam desse acompanhamento de profissional registrado no CREA?
todas as atividades que envolvem ações dos engenheiros, dos agrônomos, dos geólogos, dos geógrafos e dos meteorologistas, que é o que abrange o exercício da engenharia, né? Então, a engenharia tem várias modalidades, seja civil, eletricista, mecânica, né? Então, todas têm, digamos assim, essa necessidade. Por exemplo, no caso do eletricista, desde a parte de eletrotécnica, eletrônica, automação, telecomunicações, entendeu? Então, tem várias atividades. Engenheiro químico, engenheiro nuclear, por exemplo. A gente gosta de citar esses exemplos porque as pessoas se atêm muito à construção civil, à modalidade civil, mas nós temos várias modalidades, né? A atuação é mais ampla, né? Exatamente. Nós somos... O EMEC, que é o Sistema de Registro de Cursos de Engenharia, tem registrado mais de 250 títulos de engenharia. A tabela de títulos do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia são mais de 300 títulos, porque envolve os tecnólogos. Mas a engenharia tem mais de 100 títulos. Agora, muitos profissionais precisam se qualificar fora, né? Fazem um curso de graduação fora do Maranhão. Para exercer a função aqui no Maranhão, tem que ter registro do CREA? É uma coisa que a gente gosta muito de frisar. O CREA é um Conselho de Fiscalização Profissional. Nós não somos entidade de classe nem sindicato. É registro, é feito o registro e o registro é obrigatório. Quem exerce atividade de engenharia sem registro está cometendo o exercício ilegal da engenharia. E nós recebemos também as informações de que o CREA vem analisando casos de acidentes que ocorreram recentemente no Maranhão. Quais são esses casos? A gente pode ter alguns exemplos, né? Tem um que foi noticiado aqui no próprio Bom Dia, não sei se foi no Bom Dia ou no JM primeira edição, ano passado, que foi envolvendo um acidente, né, com um provedor de internet, que é uma área, inclusive, né, da parte de telecomunicações que está começando a ter muito acidente, que a gente está preocupado e desenvolveu várias ações de fiscalização com aspecto preventivo. Tem o caso de um bar na Litorânea, que também nós estamos acompanhando, estamos apurando. Agora, recentemente, teve dois, né, que vocês colocaram, né, que foi o caso em Esperantinópolis e o caso do incêndio em Santo Inês, também nós estamos acompanhando. Então, a gente tem uma ação, geralmente a gente coopera com outros órgãos, solicita informações, entendeu? Informações do laudo do bombeiro, da Defesa Civil, para a gente ter um diagnóstico de como está a situação. O importante para nós hoje é a prevenção. Então, a aproximação com os bombeiros e ter uma noção da estatística vai nos ajudar nos planejamentos, porque esse é um problema que a gente tem hoje no Brasil. A gente não tem uma fonte de dados, né, unificada. Então, você tem informações que divergem, né? Então, isso dificulta também o planejamento. E nós temos esse caso aí, que os telespectadores estão vendo, né, que foi lá em Esperantinópolis, né? Aconteceu na madrugada de sábado, dia 14 de agosto, em Esperantinópolis, cidade a 338 quilômetros de São Luís. Ao todo, 5 pessoas foram gravemente feridas. Um incêndio destruiu depósito de loja em Santo Inês. São 2 casos, né? Então, esse de Esperantinópolis, né, que foi em relação a essa casa de shows. O que já tem de diagnóstico? O que causou o acidente lá? Nós tivemos uma reunião ontem da Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes. Então, nós deliberamos algumas ações, né, a Superintendência de Fiscalização para que faça o levantamento. Temos orientações à Câmara Especializada da Modalidade, que é a Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas. Porque a Câmara Especializada, como o próprio nome diz, onde está o especialista da área. A Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes é uma comissão de apoio de procedimentos. A gente vai dar orientação relativa aos procedimentos, aos passos que devem ser tomados em relação à legislação profissional. A Câmara Especializada da Modalidade vai na parte mais técnica. Então, por exemplo, é leigo a Superintendência de Fiscalização autua. Tem um profissional de engenharia envolvido. Aí a Câmara Especializada com assessoria técnica tem que ir em campo, tem que determinar em campo, levantar, fazer uma análise técnica mais aprofundada para saber se tem indício de negligência, imprudência ou imperícia. Erro técnico, né, por negligência, imprudência ou imperícia. Lá em Esperantinópolis foi o teto da casa de shows, né, que desabou, né? Graças a Deus ninguém saiu ferido, né? Mas lá em Açailândia já foi um incêndio, né? A gente está vendo, acompanhando o Hora 1 e viu um incêndio agora há pouco, né? Em Santo Inês então, foi um incêndio na houve loja. Um incêndio, né? Numa loja. O senhor também
está trabalhando nesse sentido e saber as causas do acidente? Nesse do incêndio, como é num depósito, né, e a gente discutiu ontem, porque a gente não tem uma certeza se tem alguma coisa a ver com a engenharia, porque, sei lá, pode ser uma queda de uma vela, alguma coisa, algum incêndio, né, de combustão. Então, o que a gente solicitou, que a gente está determinando é um pedido, né, um ofício ao Corpo de Bombeiro, para que ele relate para nós, né, as causas do incêndio. Porque alguns incêndios, por exemplo, esse que eu citei do bar na litorânea, na própria notícia já tinha uns indícios fortes informando que a pessoa estava lá olhando, olhou o curto-circuito e a partir dele viu o incêndio. Então ela já tinha uma caracterização da atividade de engenharia. Nesse caso específico não tem, só disse que foi um incêndio. Então a gente foi mais cauteloso, digamos assim, até porque nós não podemos esgotar nossos meios, né? Nós temos que dar prioridade às atividades de engenharia. Então, nós determinamos primeiro o ofício, né, para que o Corpo de Bombeiro nos remeta o laudo e, em cima dele, aí a gente possa analisar e verificar se realmente tem alguma coisa a ver com a atividade de engenharia. A gente tem uma outra dúvida enviada por um telespectador. Ele diz que o vizinho está executando uma obra, apareceram rachaduras na parede, né, do muro da casa dele. A obra do vizinho está gerando danos, né, na edificação. E de que forma o CREA pode ajudá-lo? Aí nesse caso, como eu falei, a má conduta profissional ela está caracterizada no artigo 75 da Lei 5.194, de 1976, onde diz que a má conduta ou escândalo, né, é passível do cancelamento de registro. A resolução 1090, de 2017, do Conselho Federal de Engenharia, enquadra como má conduta profissional incidir em erro técnico grave por negligência, imprudência ou imperícia com dano. Então, na realidade, se for ação de leigo, o CREA vai autuar, né, por exercício ilegal. Se tiver profissional envolvido, aí a assessoria técnica tem que fazer uma análise e emitir um parecer para a Câmara Especializada da Modalidade. Mas tem que ter caracterizado. O dano, pelo visto, ele está caracterizando, né? Tem um dano, tem um risco, né? Tanto é que ele está preocupado. Aí vai ser analisado e verificar. Teve um erro técnico grave por negligência, imprudência ou imperícia, tudo é instaurado o processo ético. Muito obrigado, então, ao senhor Rogério Moreira Lima, presidente da Comissão e Prevenção de Acidentes do CREA Maranhão. Muito obrigado. Nós que agradecemos, eu acho que é importante esse espaço que a Mirante está dando, até para o esclarecimento à sociedade, né? Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.